Olá, boa noite para vocês. Muito boa noite. Deixa eu ajeitar meu chapéu aqui que tá. Meu caça-ovo aqui tá diferente, né? Uma boa noite para você que está assistindo aqui ao vivo, uma boa noite para você que está assistindo gravado. E nós estamos aqui para mais uma aula secreta. E, é claro, só assiste essa aula quem tem o link, ou gravado ou ao vivo, mas precisa ter o link. E para isso tem que estar inscrito. E eu sei que você está inscrito, por isso que você está assistindo agora essa aula secreta. E hoje vamos falar um pouquinho sobre o conteúdo dessa aula, cara. Boa noite, mestre, e a todos. Boa noite, Joãozinho. Maravilha, é um prazer tê-lo aqui comigo. Vamos ver se o pessoal chega mais gente para assistir aqui, já que essa live é fechada, é para pouca gente mesmo. É só para quem é comprometido realmente em aprender. Quem quer aprender é aqui. E hoje, o assunto de hoje é um assunto muito interessante, mas é um assunto que todo mundo pensa assim: isso aí não é nada, isso aí é fácil, né? Sim, quando você está vendo ali acontecer, na mão de quem sabe fazer, é fácil. Será? É nada. Mas, para se fazer uma boa decolagem, tem uma série de coisas que a gente tem que levar em consideração. E hoje a gente vai tocar em todas essas coisas aqui, vamos dar uma esmiuçada no que realmente vem a ser, então, decolagem, né? O que realmente é uma decolagem? Cara, o que é isso? Como é que isso funciona? Então, tudo isso são coisas que a gente tem que aprender para valer, né? Não é mais ou menos nem meia boca, a gente tem que saber o que está fazendo. Então, é por isso que eu estruturei aqui uma live que, aparentemente, pelo nome, né, como decolar o seu aeromodelo corretamente, ou como decolar corretamente o seu aeromodelo. O cara que está acostumado a voar no modelo fala: nossa, mas que é isso, cara? Isso aí não tenho que ensinar. Claro que tem, cara. Para quem é iniciante, para quem está começando, e vou te dizer mais: muita gente decola na prática sem saber direito o que está fazendo. E é importante você saber direito o que você está fazendo. Por quê? Porque em qualquer emergência na decolagem, você sabe como se safar. Esse é o grande lance do conhecimento, entendeu? Muita gente menospreza isso. E aí está decolando, acontece uma coisinha, pau, quebra no modelo. E quebra na decolagem, e quebra no pouso. E falando nisso, quais são as duas fases, ou qual é a fase mais crítica do voo? A fase mais crítica do voo, escreve aí para mim qual é. Escreve aí no comentário, você que está ao vivo, coloca aí no comentário. Você que está assistindo gravado, põe aí no comentário da live, tá? Qual é a fase mais crítica do voo? Bom, o voo ele é composto basicamente, bem basicamente, por três fases, né? A decolagem, o voo em cruzeiro, isso é bem básico, e o pouso, tá? Claro que aqui no meio tem a decolagem, tem a subida, tem o voo em cruzeiro, tem o voo em descida e tem o pouso. Qual dessas fases? Pode colocar três só se quiser, ou todas as. Deixa eu ver. Uma, duas, três, quatro, cinco, né? Fases. Cinco? Sim, cinco fases. Qual dessas fases, na sua opinião, é a mais crítica? Escreve aí para mim nos comentários. Joãozinho, escreve aí para mim. Não tem problema, errar não é problema. O problema é não fazer nada. Tá? O certo é a gente dar o tapa-cara, como eu dou aqui, ó. Estou aqui dando meu tapa-cara, não, a cara ao tapa, né? É isso aí. Você que está assistindo ao vivo, escreve aí nos comentários qual fase do voo você acha que é a mais crítica. A decolagem, o voo em subida, vamos colocar todos, vai, decolagem, o voo de subida, o voo de cruzeiro, o voo de descida ou o pouso?
A aeromodelo faz exatamente tudo isso, inclusive o voo de cruzeiro, que é quando ele voa nivelado, né? Olha lá, o Vinícius colocou que é aterrissar. Boa noite, Vinícius. Boa noite. Vamos ver o que ele escreveu aqui. Aterrissar. Vinícius botou que é aterrissar. O Joãozinho. Para mim é o pouso. Tirando as surpresas do voo, ali tudo pode acontecer, até mesmo ficar sem treino do pouso, treino de pouso, se for o caso de um retrátil. Tudo bem. Mas isso é uma outra coisa, aí é um defeito técnico, né? Na verdade, na minha opinião, tem duas fases muito críticas, não é uma só não, tá? O Vinícius acertou quando ele falou aterrissar, mas a primeira fase crítica de qualquer voo é a decolagem. Sem a decolagem não tem voo. Agora, o voo existe sem a aterrissagem. Pode cair, né? Mas existe. Mas sem a decolagem não tem voo. Então, é muito crítico. São as duas fases mais críticas de qualquer voo. É o pouso e a decolagem e o pouso. Voar é só não atrapalhar que o avião voa, né? O aeromodelo voa. Então, essas são as fases mais críticas do voo. E hoje nós vamos falar de uma das fases mais críticas do voo, que é exatamente a decolagem. Sem a decolagem não existe o voo. Concordam comigo? Se o avião não decola, ele não voa. Então, sem decolagem não tem voo. E a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente vai decolar. É por isso que é importante a gente entender exatamente isso, tá ok? Então, vamos lá. Vamos começar a nossa aula secreta. Para você que não me conhece, que se inscreveu e veio aqui para a aula, meu nome é Adail e eu sou professor há mais de 50 anos, na verdade, bem mais que isso, mas aeromodelista, bem mais que isso, não. Há mais de 50 anos, mas aeromodelista há mais de 60, tá? Então, eu tenho muita experiência prática, voo praticamente todo fim de semana, a gente está sempre aí atuante até hoje, tá ok? Então, seja muito bem-vindo, você que não me conhece, você que já me conhece, a nossa aula secreta ao vivo sobre um dos momentos mais emocionantes e mais críticos do aeromodelismo, que é a decolagem. E nós vamos falar sobre isso. Nós vamos detalhar isso aí, tá ok? Então, é bastante importante a gente entender que só decola direito quem treina. Então, existe treino para decolagem. Você precisa treinar para decolar direito, tá? Não é botar o modelo lá na pista, acelerar e sair que nem um louco. Não, não é assim. Você tem que treinar. E para treinar, você tem que saber o que está fazendo. E para saber o que está fazendo, o que você tem que fazer? Tem que assistir a aula secreta que nós estamos fazendo aqui hoje, né? É claro, eu entendo que você já pode ter mais conhecimento, mas aquele que é aeromodelista iniciante, por mais conhecimento que ele tenha de ter visto lá as decolagens, agora o conhecimento mesmo de como a coisa funciona, aí já é outra história. E é nisso que a gente vai se ater aqui e vai falar um pouco sobre a decolagem, tá? Hoje você vai entender não só como decolar teu aeromodelo com segurança, mas também os erros mais comuns e como evitá-los. Errar na decolagem, meu amigo, é complicado, tá ok? Veja bem, qual que é, então, na sua opinião, a importância da decolagem? Cara, a importância a gente já falou aqui. Sem decolagem não tem voo. Então, a decolagem, eu vou dizer para você que é basicamente a metade do voo. Se começa bem, as chances de terminar bem aumentam, tá? Então, é aquele momento em que o piloto ele vai confirmar a trimagem do rádio, se for um avião, do avião, porque o avião também tem trim, tá? Que é compensador, a potência do motor e os comandos se estão funcionando. Então, é muito importante confirmar tudo isso antes de decolar. Você já imaginou? Você põe o modelo lá e sai querendo voar sem ter feito nenhuma checagem? Sempre que a gente vai
soltar um aeromodelo ou vai voar um avião de verdade, pode prestar atenção que o piloto sempre chega, até Boeing, Airbus, se você prestar atenção, antes da decolagem, se você olhar, tá, vai ter alguém rodeando esse avião. Pode ser o copiloto, pode ser o comandante, pode ser uma outra pessoa técnica que está olhando, inspecionando o avião todo. E isso é um avião de verdade, grande. Por que não fazer a mesma coisa num aeromodelo, já que isso vai trazer muito mais segurança, né? E tem mais, né? Você tem que sempre lembrar o seguinte: quem aprende a decolar direito, aprende a voar direito. Você sabia disso? Então, essa é a minha frase de impacto de hoje. Quem aprende a decolar direito, aprende a voar direito. Então, existe uma série de coisinhas que a gente vai tocar aqui que é importante a gente saber para decolar. Então, primeira coisa, preparação antes da decolagem. Presta atenção que esse momento não é o momento em que você está lá, que o avião está indo para a cabeceira para decolar. Não. É uma preparação antes da decolagem. Ou seja, você nem está pensando em decolar. Você está pensando agora em examinar o teu aeromodelo, tá? Examinar o teu aeromodelo e falar, será que está tudo no lugar? Será que tudo está funcionando? Então, existe um checklist básico do piloto iniciante. Eu vou tirar o iniciante. Checklist básico do piloto do aeromodelo ou do avião, tá? Mas vamos falar do aeromodelo aqui. Então, primeiro, conferência da montagem. Isso aqui você montou, é um aeromodelo, tá certo? Ó, esse aqui é um aeromodelo bem básico, mas você montou. Então, você vai ter que conferir o quê? Sendo um aeromodelo básico assim, ou sendo um aeromodelo de radiocontrole, ou sendo um planador de radiocontrole, um planador de voo livre, um aeromodelo como esse de jogar, tanto faz. Preparação antes da decolagem. Checklist básico. Primeira coisa, você vai conferir a montagem. O aeromodelo, quando você está no campo com ele, geralmente você monta, ou você leva montado assim, tá? Mas geralmente, os aeromodelos um pouquinho maiores, a gente monta no campo. Então, o que a gente tem que perceber? Asa. Você vai colocar a asa no aeromodelo, vai prender ela com o que for que prenda essa asa. Pode ser elástico, pode ser parafuso, tá? E aí você vai checar, conferir a montagem da asa. Essa asa está montada corretamente? Ela está na posição correta, ela está mais para trás ou mais para frente, tá? Está firme? Está correto? Tá. E os lemes, né? O leme fixo e o leme móvel. Tá alinhadinho? Deixa eu ver. Tá alinhado? Tá alinhado. Perfeito. E o centro de gravidade está correto? Vou pegar o aeromodelo, ó, o que eu vou fazer aqui, ó. Tem 2 alfinetes aqui bem no CG dele, tá? Tá correto o centro de gravidade? Você tá vendo aí? Tá correto, né? Então vai voar legal. Porque se não tiver correto, meu amigo, esqueça. Você não tem ideia da encrenca que você vai se meter se isso aqui, ó, não tiver correto. O ideal no aeromodelo, aqui está bem corretinho, porque eu mantenho esse aeromodelo pendurado aqui em cima, tá? Ô, Daí, isso aí é aeromodelo? Pô, se é aeromodelo. Pelo amor de Deus, eu adoro esse aeromodelo aqui, eu me divirto com ele. Olha só, o aeromodelo, de um modo geral, quando a gente vai voar, aqui ele está certinho, tá vendo? Ó, retinho. Quando a gente vai voar, a gente costuma deixar ele ó, assim, ó. Tá vendo? Ó, vou deixar ele retinho. Vamos deixar ele parar aqui, retinho. Para voar, eu faço isso, eu deixo ele assim, ó. Ligeiramente picado. Muito pouco mesmo, tá? Então, para voar. Aqui para pendurar, perfeito. Mas, de um modo geral, se você deixar ele perfeito, ele retinho, já está ótimo. Isso aqui é uma dica de aeromodelista, né? Então, se você quiser, você pode deixar um pouquinho mais com pezinho leve aqui de nariz. Não assim, né? Mas bem levinho. Se reto é aqui assim, ó. Quase você nem viu aí, né? Olha aí, ó. Um pouquinho. Isso é dica de aeromodelista. Normalmente o aeromodelo, principalmente o de rádio e também esses de jogar, a gente deixa um pouquinho de peso a mais no nariz
Por quê? Porque você vai jogar ele para frente, ele vai tender a subir. No caso desse aqui, ele tem que tender a subir, mas não demais. Ele precisa subir, depois nivelar e continuar voando. E voando para baixo, ele não tem motor. No caso do aeromodelo a motor, quando você sai com ele correndo, o que está acontecendo? Você está com a potência máxima. Então, o nível de sustentação é muito alto. E como geralmente ele sempre acaba saindo com o narizinho um pouquinho para cima, seja o triciclo, né, o convencional, seja esse aqui é o convencional, seja o triciclo, que tem uma roda aqui na frente, quando ele começa a sair para decolar, ele sai para decolar com o narizinho para cima, assim, tá certo? Então, o que acontece? Se tiver um pouquinho mais pesado, ele vai sair mais suavemente. Então, precisa tomar um pouco de cuidado com isso. Não vai sair, bora, lá para cima. Tá? E aí o risco dele cair é muito grande, porque quando você sobe muito rápido o aeromodelo, o que acontece? Ele estola, tá ok? Então, aí, depois que você viu, tá tudo alinhado aqui, certinho, leme, profundor, estabilizador, tudo certinho, asa, tá tudo em ordem. Centro de gravidade, perfeito. Agora a gente vai para o teste de comando. O que é o teste de comando? Você vai experimentar ver se o profundor está mexendo direitinho, se for a rádio. Vai ver se os ailerons das asas estão mexendo, se for a rádio. E o leme também se está funcionando corretamente, tá? Se não for a rádio, você vai examinar se está tudo alinhado, tudo arrumadinho para o tipo de voo, alinhado no sentido, até tortinho um pouquinho para o lado que te interessa que o aeromodelo voe. Se for um aeromodelo sem rádio que você vai jogar. Mas se for com rádio, você testa, realmente faz o teste no chão de tudo isso, tá? Testa profundor, testa aileron, testa leme, vê se está tudo respondendo corretamente. Ah, os comandos estão corretos? Está respondendo corretamente? Perfeito. Próximo passo do checklist. Qual é? Teste de motor. Se o seu aeromodelo tem motor, esse é o momento de você ver se ele está funcionando corretamente. Como é funcionando corretamente? Acelerou, ele acelera sem engasgar, progressivamente. Tá? Chegou no ponto máximo de rotação, ele funciona liso, redondo. Não fica falhando, engasgando, nada disso. Então, aceleração progressiva e sem engasgo, funcionamento liso e sem engasgo na marcha alta, reduz para a marcha lenta, ele tem que ficar na marcha lenta. Tem que ficar funcionando na marcha lenta. Tá. Quanto tempo? O tempo que for necessário. Se ele precisar ficar 5 minutos em voo na marcha lenta, ele tem que ficar 5 minutos em voo na marcha lenta. Por quê? Porque ele não pode desligar. Ele só vai desligar se você desligar. Se ele desligar sozinho, você está enroscado. Você está numa situação de emergência, vamos chamar assim, onde você vai ter que vir para pouso sem motor, você não sabe, vai saber que distância você está, que altura você está, a gente não sabe. Né? Pode estar muito baixo e o motor para e você não chega na pista. Pode estar tão alto que o motor para, você não percebe e acaba deixando ele mais longe e de repente você percebe que não tem mais motor para voltar. Tudo isso acontece. Principalmente se você tiver que voltar com o vento de frente, que é o que acaba geralmente acontecendo. Porque se ele vai muito longe é porque o vento levou ele muito longe também, se você não sabe controlar corretamente. Tá ok? Então, a marcha lenta, ela é tão ou mais importante que a marcha alta do motor. A aceleração precisa ser progressiva. Tem alguns detalhes que não vou fazer aqui agora para você, não vou explicar nesse momento, de ajuste de motor. Em algum momento a gente fala sobre isso, ajuste de motor, tá? Para evitar justamente esse tipo de coisa, o motor parar. O motor pode parar em alta e pode parar em baixa. Olha só, ele pode parar no meio da decolagem, aí você está enrolado, e pode parar em baixa, no meio do pouso, aí você está enrolado também. Tá ok? Então, tem que estar perfeito. É um checklist que eu estou passando para você aqui, eu já repito já, mas esse item, teste de motor, quando o aeromodelo tem motor, é extremamente importante. Bom, próximo item do checklist, pista de voo. Bom, então, o aeromodelo está aqui, a pista está aqui. O que a pista tem que ter para a gente ter certeza que está tudo bem?
Primeiro lugar, tem que estar limpa. Tem que estar limpa. Em segundo lugar, sem obstáculos. Não tem que ter nada por meio do caminho, tá? Não tem que ter um cachorro atravessando, uma vaca, um porco, um ratinho, um coelho, nada disso, tá? Elas têm que olhar, tá limpinha, não tem nenhum bichinho, não tem nada, não tem nenhum toco, não tem nada, tá limpinha, não tem obstáculo, tá tudo em ordem. E o vento, é importante que o vento esteja alinhado com a pista, tá? Vento alinhado com a pista. A gente sempre decola, tá? Contra o vento, ou seja, o vento vem daqui para cá e nós decolamos contra o vento. Por quê? Porque quando você dá motor, ele tem que ganhar uma certa velocidade para sair e voar. Se você tiver vento de frente, e essa velocidade, vou dar um número para ela, 10. Você precisa chegar na velocidade 10 para esse aeromodelo decolar. Mas se você tem um vento de frente, 5, quando esse aeromodelo chegar na velocidade 5, com mais 5 de frente, 10, ele decola antes. Então, é muito importante você decolar antes, tá? Então, por isso que se decola sempre com o vento de frente. Ah, mas não dá para decolar com o vento de cauda? Dá. Aí você come a pista inteira e se bobear, às vezes você não sai. Você vaza a pista. Por isso que todo avião e todo aeromodelo sempre decola de vento com o vento de frente, para sair o mais rápido possível, em teoria, assim, rápido, entre aspas, possível do chão, tá? Se afastar do chão, porque no final da pista sempre pode ter alguma coisa. Pode ter um obstáculo, uma árvore, pode ter um monte de coisa. A pista, o ideal é que não tenha obstáculo, nem nela e nem fora dela. Mas às vezes não é bem assim, né? Na vida real, às vezes não funciona assim. Então, é bastante importante tomar esses cuidados. Agora, ainda dentro da pista, é muito cuidado a mais ainda que você tem que tomar se for uma pista improvisada, tá? Se for improvisada, cara, não está do tamanho certo, não tem alinhamento correto com o vento, pode ter um monte de coisa diferente. Então, fala, eu vou decolar aqui mesmo, aí vi um campo aqui, vou decolar aqui. Mas cabe, o seu aeromodelo decola naquela distância. O chão da pista está bom? Ou está muito irregular, cheio de buraco? Tudo isso tem que checar antes, tá? Então é importante você checar esse tipo de coisa. A pista, tá? Bom, então vamos repetir aqui, ó, o checklist. Primeiro, conferência de montagem, asas firmes, lemes alinhados, centro de gravidade correto. Teste de comando, profundura, ailerons e leme respondendo corretamente. Você testa tudo no chão. Teste de motor, você testa no chão com alguém segurando também. Funcionamento liso, aceleração progressiva, marcha lenta boa e constante, ou seja, o que é boa? Na velocidade correta do motor, tá? Para marcha lenta, o aeromodelo tem que ficar parado, tá? O aeromodelo em marcha lenta, que está andando, não está em marcha lenta. Então, por isso tem que ser muito bem regulado, tudo direitinho, tá? Pista de voo limpa, sem obstáculo e o vento alinhado. E você vai decolar sempre contra o vento. O vento está daqui para cá, a gente decola contra o vento, sempre. Evite decolar a favor do vento. A chance de um acidente é muito maior. Você vai precisar de muito mais pista e, às vezes, quando você decola, pode ter uma lufada mais forte de vento, o avião perde sustentação e cai. Então, tem que tomar muito cuidado. Se você inventa de voar em qualquer outro lugar que não seja uma pista apropriada para aeromodelismo, ou mesmo uma pista, tem gente que voa até em aeroclube, tem uma pista boa, beleza. Mas se você não tem, presta muita atenção nessa pista improvisada. Examina, adapta ela para você, marca o centro dela, faz alguma coisa com cal, com qualquer coisa, para você ter uma referência, entendeu? Porque voar sem referência é a mesma coisa que dirigir carro no asfalto de mão dupla, sem a linha do meio. A chance de você ir parar do outro lado é muito grande. Qualquer distração você se perde. Então é assim que tem que ser no aeromodelo também. A pista ela não pode estar mal executada, mal feita, ruim, improvisada, má improvisada. Então não, tá ok? Então é isso. Bom, então vamos lá. Vamos ver aqui uma imagenzinha, tá? Vamos ver uma imagem aqui agora que eu vou compartilhar com você, mostrando então. Deixa eu
achar aqui para compartilhar com você, então, agora, essa imagem. Vamos compartilhar ela e a gente vai ter uma ideia, então, assim, mais legal de uma pista, né? Como é que seria o mais legal possível. Cadê? Espera aí. Aqui, compartilhar tela. Vamos lá? Então, vamos compartilhar essa tela aqui. Estão vendo a tela aí? Estão vendo a tela? Perfeito. Então, vamos ver aqui. Deixa eu ver se você está vendo mesmo essa tela. Só um minuto. Eu quero que veja direitinho, porque às vezes a gente... Ah lá, está vendo certinho, está aí a tela. Maravilha. Então, agora, eu vou voltar para a tela. Isso. E talvez, eu espero que você esteja vendo aí o meu mouse. Então, aqui o exemplo dessa pista, você pode perceber o seguinte, ó. Em primeiro lugar, vamos sempre lembrar que à frente do avião aqui, nós estamos com um jato, pode ser um aeromodelo. Existem aeromodelos que são Boeings, réplicas de Boeing, réplicas de Airbus. Então, esse aqui é um aeromodelo de um jato. Não sei se é Boeing, se é Airbus, mas é um jato. Tá? Então, você percebe que esse aeromodelo está alinhadíssimo na linha central da pista. Isso é o ideal. Tá? Você percebe que na pista tem linhas laterais, e isso é o ideal para você ter uma pista de aeromodelismo. Por quê? Porque quando você for decolar, você não vai estar atrás do aeromodelo, você não pode estar lá na cabeceira, você vai estar aqui do lado, né? Se você estiver vendo o meu mouse aqui, ó, você vai estar vendo que eu estou mostrando aqui onde estão os caminhões passando aqui, digamos, como se fossem estradas, né? Tá? Então, o que acontece? Você vai estar lateralmente ao aeromodelo, e o aeromodelo vai estar lá no começo da pista, tá? Aqui é onde está meu mouse, se você estiver vendo aí. Eu acredito que sim. Então, o que acontece? Vento, no caso aqui, da frente para a traseira do avião, então vento de frente, e você começa a sua decolagem aqui, se movimentando da direita para a esquerda, tá certo? Então, essa é uma pista bem legal. Esqueçam os caminhõezinhos aí, mas se você tiver a oportunidade de melhorar a pista do seu campo de aeromodelismo, você faça isso. Você faça como a de um campo de aviação de verdade, tá certo? Laterais da pista, áreas de escape, como se fossem acostamentos aqui, ó, tá? Então, as laterais são esses tracejados grossos e o centro da pista é tracejado fino. Como é que eu posso fazer isso? Se você for um cara com sorte, tem muito aeromodelista que tem muita sorte, né? E muita cidade que apoia. Então, a pista é de asfalto, ela é pintada do jeitinho que você está vendo aí, fica maravilhoso. Faz cabeceira com linhas tracejadas, transversais, e aí você tem uma pista bem direitinho, do jeito que tem que ser. E aí, é claro, é muito mais fácil você voar numa pista assim, você concorda comigo? É muito mais tranquilo, cara. Muito mais tranquilo. Então é importante a gente ter o que for de melhor. Ó, eu estou vendo que realmente o meu mouse estava sendo visto aí por vocês, então perfeito, eu consegui enxergar agora. Beleza. Então podemos agora sair então dessa. Deixa eu ver se eu saio dessa imagem agora, ou se eu deixo essa imagem aí. Vamos ver. Acho que não tem necessidade, aí está mostrando direitinho ele alinhado como se ele fosse realmente decolar. Só está faltando as barras aqui no canto, né? As barras transversais mostrando a cabeceira, né? Que aí é a cabeceira. Então, a cabeceira daqui e a cabeceira de cá. Tá ok? Então, perfeito. Deixa eu sair desse compartilhamento aqui para poder mostrar depois uma outra coisa para vocês. Deixa eu ver como que eu saio daqui. Só um minuto. Temos que sair daqui. Espera aí. Parar a tela. Pronto, perfeito. É que, como é uma tela, não é um outro browser, né? Então, é um pouco diferente para entrar e sair. Tá ok? Bom, então é isso. Vamos ver agora uma outra figura que vai mostrar, então, agora já um aeromodelo parecido com esse aqui, tá? Só que menor. Vamos ver essa tela aqui.
Deixa eu ver aqui só um minuto. Vamos compartilhar ela também. É assim, é tudo ao vivo e a cores, então, né? A gente tem que demora um pouquinho para a gente ajustar tudo direitinho. Então, vamos ver essa imagem aqui. Compartilhar. Só um minuto. Vamos então, deixa eu ver se está tudo compartilhado direitinho. Isso, está aí. Ó. Então, essa imagem é para reforçar a história do posição contra o vento, tá certo? Então, é importante, você que é um modelista iniciante, que está começando agora e tal, é importante tomar esses cuidados. Geralmente, em campo de aeromodelo, a gente leva até uma birutinha, né? Que é aquele coador de café que fica esticado lá no vento, quando você vai no aeroporto, né? Ou no aeroclube, você encontra isso lá. Então, você está vendo aqui, né? O vento está nessa direção e o aeromodelo está se deslocando nessa direção aqui. Então, isso é importante. Por quê? Justamente por aquilo que eu expliquei. O aeromodelo, ele não vai precisar ganhar tanta velocidade em relação ao solo. Aliás, falando nisso, é sempre bom lembrar que quando o aeromodelo voa, ele tem algumas velocidades. Tem a velocidade aerodinâmica, que é a de deslocamento dele no ar. Ele tem uma velocidade que se chama VS, que é a velocidade em relação ao solo. Às vezes a velocidade aerodinâmica é 10 e a VS é 5, se você tiver um vento contra aqui, tá? Então a velocidade em relação ao solo é menor. E por isso que a hora que você está com o vento de cauda, tá? O que acontece? A sua velocidade aerodinâmica pode ser 10 e, de repente, se tiver um vento de cauda de 5, em relação ao chão, você está voando a 15. Percebeu a diferença? Então, nós temos aí velocidades distintas e a gente precisa prestar atenção nesse detalhe, tá? Por quê? Porque é importante saber isso, tá ok? Opa, só um minuto aqui, apertei um botão errado aqui. Só um minutinho. Vamos parar essa tela aí também. Pronto, voltei com a tela cheia. Vamos continuar a nossa conversa aqui, tá? Bom, lembra quando eu falei do motor? Eu falei, o motor tem que ter uma aceleração progressiva e tem que ficar linear no final, ficar limpo, liso no final. Por quê? Meu amigo, quando você tem uma hélice na frente de um aeromodelo virando para a esquerda, o que acontece com o aeromodelo? Ó, presta atenção, aqui tem uma hélice e essa hélice vai virar para cá, correto? O aeromodelo tende a virar no sentido contrário. Então, ó, a hélice vira para cá e o aeromodelo tende a virar para cá. O que é isso, Adail? Isso é torque. É o torque do motor. Então, por isso que quando você vai decolar, o que acontece? Quando você acelera muito forte esse motor, a hélice tende a virar para cá e o avião tende a enfiar essa roda aqui mais forte no chão, tá? O que acontece se houver uma pressão maior? Ele não precisa nem levantar, mas uma pressão maior nessa roda vai fazer com que o atrito aqui aumente e o avião faça isso, ó. Vire para o lado contrário que o motor está virando. Por quê? Porque está sendo empurrado contra o chão desse lado. Então, quando você vai decolar, seja num avião convencional como esse aqui, com a cauda atrás no chão, com a roda de trás no chão, seja num triciclo com a roda aqui na frente, o lado contrário ao funcionamento da hélice vai ser mais pressionado contra o solo. E aí o que acontece? A tendência é que aumente o atrito e o avião vire para esse lado. Então, não, isso é uma coisa que não é aconselhável. Não é que não é aconselhável, não é seguro. Você já imaginou? Você está aqui do lado, você acelera. Acelera bruscamente, o avião vira e vem para cima de você. E aí? Não é assim que funciona. Então, como é que você tem que fazer? Primeiro, você acelera progressivamente. Por que acelerar progressivamente? Porque a hora que você acelera progressivamente, dá tempo de você corrigir no leme e na bequilha, tá? Que é a rodinha que está aqui na frente. Você consegue
Se ele vai começando a querer virar para a esquerda, você já corrige no leme e já mantém a reta. Essa é a razão principal de você acelerar progressivamente. Outra razão de você acelerar progressivamente é você acelerar rápido demais e o motor parar. Se abre demais o Venturi, entra ar demais, pouco combustível, o motor para. Agora, ele tem dois jeitos que ele pode parar. Ele pode parar na hora, ou ele pode acelerar, sair e parar. E aí você já está em corrida de decolagem. Você imagina, dependendo do motor, pode acontecer, isso já aconteceu comigo, já havia acontecido com um monte de gente, do cara, isso aí é não só o problema de acelerar bruscamente, como também o problema de regulagem. É o camarada acabar de tirar o avião do chão, tá voando, o motor parar. Aí deu falta de combustível. Aí o que aconteceu? Entrou ar demais. Quem é o culpado? A aceleração brusca que você deu nele, né? Porque isso também vai causar que o tanque, o combustível vai tudo para o fundo do tanque, vai ficar lá atrás, né? Ou seja, pela inércia, vai ser mais difícil do combustível chegar no motor, mesmo com bomba puxando. Olha quanta coisa envolvida, tá? Então, você tem aceleração brusca, entrada de ar brusca, torque contrário, né, ao motor, para o lado que o motor vira, e o avião perde o alinhamento na pista, se você acelera bruscamente. Se você acelera bruscamente, pode entrar ar demais e o motor morrer ali. Se você acelera bruscamente, ele pode sair, correr meia pista ou mais e parar. Se você acelera bruscamente, ele pode correr a pista inteira, decolar e parar. Porque tem o lado do combustível que vai ser mais difícil ser sugado pela bomba para levar para o motor. Tá? No caso do aeromodelo é assim. O aeromodelo, às vezes, não tem pressurização. O que não quer dizer muita coisa, que a pressurização vai conseguir. Depende do motor, depende do torque do motor, o negócio, o tranco é muito grande. E aí falta combustível, justamente porque o combustível não chega. E aí para no meio de uma decolagem, por exemplo. Né? Você tirou do chão, subiu 3, 4 metros, parou. Pronto, acabou, você quebrou. Você vai bater lá na frente. Se não tiver pista na frente, você vai bater no primeiro obstáculo que tiver depois da pista. Que geralmente, assim, por experiência prática, o que tem depois da pista? Uma maldita de uma cerca. Né? E a gente acaba batendo nessa cerca. Então temos que tomar esses cuidados, tá? Outra coisa que a gente tem que tomar cuidado, né, que é o que eu já expliquei aqui durante a aceleração, se ela não for progressiva, mas independente dela ser progressiva ou não, ele vai forçar mais o lado contrário do que a hélice gira contra o chão. Então você precisa sim sempre correr durante a corrida de decolagem, não sempre correr, mas durante a corrida de decolagem, fazer as correções com o leme. Correção de direção com o leme, tá ok? E o detalhe importante é o momento da rotação. O que é rotação? É aquele momento em que o aeromodelo decola. Se você estiver voando dentro de um avião de verdade, e tiver com pilotos profissionais, você corre o risco de escutar o cara falar velocidade de rotação. O que é isso? É a velocidade em que você vai decolar. É a hora que você roda o aeromodelo. O que é rodar o aeromodelo? Rodar o aeromodelo é o que tem nessa figura aqui, que eu vou mostrar para você agora, tá? Essa figura que eu vou compartilhar agora aqui com você. Então, vamos lá. Compartilhar sempre demora um pouquinho, né? A gente tem que vir aqui para compartilhar a tela. Então, vamos lá? Vou mostrar para vocês, então, a rotação de um aeromodelo ou de um avião. Só um minuto. Pronto, tá aí, ó. Essa é a rotação. Então, geralmente, os pilotos chamam de velocidade de rotação. Um minuto só que eu vou fechar uma porta aqui. Tá entrando um vento gelado aqui em mim que não tá legal. Então, olha só, o que acontece?
durante a decolagem. Você está lá na cabeceira, tá? Ó, o nosso aeromodelo aqui na cabeceira. Eu vou tirar um pouquinho, eu vou ficar um pouquinho sozinho aqui na tela, já volto, tá? Olha aí. Você viu o aeromodelo. O modelo está aqui na cabeceira. Então, eu acelero gradativamente, eu começo a corrida de decolagem. Importante, pessoal, se for aeromodelo assim, com roda atrás, tá? Ó, roda aqui na cauda, durante a corrida de decolagem, eu mantenho o profundor um pouquinho cabrado, ou seja, puxando um pouquinho como se fosse subir. Para quê? Para que a cauda fique no chão por maior tempo possível, para que a rodinha lá de baixo atue direcionando durante a corrida do aeromodelo, tá? Então, o aeromodelo, você dá motor, segura a cauda ligeiramente no chão, no caso desse modelo, que é o modelo em que a rodinha fica aqui atrás, tá certo? Então, você segura a cauda um pouquinho no chão, e aí você vai controlando a corrida, porque ele vai tender a sair para um lado ou para o outro. Aí você vai no leme segurando à medida que você vai acelerando, é junto, né? Motor e leme na mão esquerda. Então você vai controlando, e aí até o momento em que ele levanta sozinho a cauda, aí você alivia o profundor, e aí você tem muito leme, porque aí o vento está sendo suficiente para controlar. Então você pode continuar a corrida de decolagem, e aí em determinado momento você roda. O que é rodar? Você puxa o profundor, abaixa a cauda e o aeromodelo roda e começa a ganhar altura. Esse é o momento da rotação, tá certo? Deixa eu ver aqui onde que está a outra imagem. Tá aí, ó. Esse é o momento da rotação. Vou pôr esse aqui mesmo. Então, olha aí o que acontece. A rotação é exatamente isso. Só que aí você está vendo agora um aeromodelo que ele tem bequilha na frente. Você está vendo? É diferente. Bom, e como é que no chão, na corrida de decolagem, eu controlo isso? Bom, vamos voltar aqui para mim. Esse aeromodelo aqui, ele é convencional, mas vamos supor que ele seja triciclo, ou seja, aqui no está meu dedo, tem uma outra roda. Então, a posição dele parada é esse aqui, né? Um triciclo fica parado dessa maneira. Se fosse o convencional, dessa maneira, de lado. Triciclo, parado assim, convencional, assim. Então, vamos no triciclo agora. Ele está parado aqui, motor funcionando, e eu quero decolar. Então, eu vou acelerando gradativamente, porque a razão é a mesma. Vai entrar no torque e vai sair da direção. E aí, em vez de cabrar, né? Ou seja, puxar o leme, o profundor, para ele ficar com a cauda no chão, você faz o contrário, você pica um pouquinho. Para quê? Para ele espetar com mais força a bequilha dianteira no chão, tá? Que aí você dirige com a bequilha dianteira na corrida de decolagem. Então, são duas dicas importantes, tem que tomar esse cuidado, tá certo? Então, olha aí. Aí, quando tiver na velocidade de rotação, que é a VR, tanto no convencional quanto no triciclo, você puxa o manche e sobe suavemente. Não bota um ângulo assim, não, porque se ele perder muita velocidade, ele vai cair de asa e vai quebrar, tá? Então, essa é a velocidade de rotação, tá certo? É a velocidade de rotação. Então, a gente tem que tomar esses cuidados, porque senão você quebra o modelo na decolagem, tá ok? Então, o que acontece? Agora, rodou, ou seja, acelerou, correu, rodou, você entra naquele outro ângulo, né? Naquela outra fase, que é a subida inicial. Como que deve ser essa subida inicial? Tem gente que puxa assim, aí cai e quebra. Não. Decolou, rodou, ângulo suave de subida. Não puxa demais o manche. Vai subindo gradativamente, com sossego, tá ok? Então, esse movimento aqui, ó. Você está na corrida de decolagem,
Chegou na velocidade de decolar, você roda, mantém um ângulo suave de incidência, de subida e sobe, tá? Isso aqui é importantíssimo, importantíssimo. Bom, agora você já viu todo o processo de decolagem esmiuçado, em detalhe, tecnicamente. Coisa que você vê lá no campo, você não tem ideia que tem tudo isso envolvido, mas tem. E tudo isso está na cabeça do piloto, ou está no cérebro do piloto, às vezes intuitivamente, mas às vezes conscientemente, como é o meu caso. Quando eu vou decolar, eu estou consciente do que eu estou fazendo. Perfeitamente consciente. Tá? Então, erros. Erros mais comuns e como evitá-los. Primeiro erro. Tá? Primeiro erro mais comum que sempre acontece, eu já falei dele aqui, que é aceleração brusca. É risco de guinada, né? Ou seja, ele vai virar de uma vez. Isso aqui é guinar. Lembra? Na outra aula de secreta, eu falei do eixo de guinada, que é o leme que controla. Quando você acelera bruscamente, ele enfia a roda esquerda aqui no chão, se a hélice vira para a direita, ele guina. Ó, presta atenção, ele faz isso aqui rapidamente. E quando ele faz isso rapidamente, tem duas coisas que podem acontecer que são extremamente perigosas, tá? Primeiro é vir em cima de você. E segundo, tá? É a hora que ele vira bruscamente para cá, ele enfia a asa no chão lá. Enfiou a asa no chão, nariz no chão, capotado. Tá? Capota. Então, presta muita atenção no que eu estou falando. Acelerar bruscamente não faz só o motor parar. Primeiro, risco de guinada violenta. Ele muda a direção rapidamente. E, às vezes, tão fechada essa mudança de direção que ele enfia a asa no chão, o nariz no chão e capota. Agora, imagine um treco desse que venha capotando em cima de você, né? Um aeromodelo. É um negócio perigoso demais. Então, a gente tem que tomar todo o cuidado possível para não acontecer isso, tá? Então, o erro mais comum é esse. Outro erro comuníssimo, exatamente nessa mesma situação. O avião vem, mesmo que você não tenha acelerado bruscamente, mas ele começa a guinar ou para a direita ou para a esquerda, né? Ou para a esquerda, no caso meu aqui, ou para a direita, sempre pensando que você está sentado aqui dentro, tá? Então, o grande erro é o seguinte, é o camarada que não está acostumado com isso tentar corrigir no aileron. No chão, quem manda é o leme, tá? E se você não corrigir com o leme, ele vai sair da pista e vai bater. Pode ser até em você. Pode pegar uma pessoa. Então, a correção não deve ser feita com a aileron, e sim com o leme. Então, vamos supor que você está vindo para cá. Aí ele guina para a esquerda e você dá aileron, ele vai enfiar a asa no chão e vai capotar. Né? Isso vale para quem está aqui dentro, se for um avião de verdade, vai se matar. Ou para um aeromodelo. Então, ele sai da pista se você não usar o leme para corrigir a guinada. É por isso que eu dei aquela outra aula antes, falando sobre os movimentos dos eixos, os eixos do aeromodelo. Estão lembrados? É da aula passada. Tá? Então, tá aí. Eixo de guinada, quem corrige é o leme. Outra coisa, outro erro gravíssimo, tá? Puxar demais. Eu falei dele agora, mas agora em detalhe. Decolou, rodou, fala, quero subir muito rápido, e mete o nariz em cima, confiando que o motor vai aguentar. Se o motor fizer uma tossida, olha o que vai acontecer. Ó. Deixa eu ver aqui, deixa eu me ver aqui bem claramente, tá? Então, ó, você correu, decolou e acentuou muito o eixo o ângulo de incidência na subida. O que vai acontecer? Ele vai diminuir a velocidade, a asa vai estolar, geralmente acaba estolando essa, porque o motor vira para lá. Então, entra no torque e perde sustentação numa asa, ou seja, as duas asas vão perder sustentação. Como tem o torque, ele vai cair aqui, tá? Ele vai fazer isso aqui, ó, e isso. É exatamente isso que vai acontecer. Você tem um stall. Como você está em baixa altura,
o que vai acontecer é isso que você está vendo aqui. Ele vai enfiar no chão. Tá? Se você tivesse alto já, voando lá em cima, a gente faz treinamento de stall. Mas para fazer treinamento de stall, a gente tira o motor, para não ter o torque. Aí o aeromodelo ou o avião, ele vai fazer assim, ó. O stall dele ele vai fazer assim, vai perder sustentação nas duas asas e vai descer. Mas aí não tem o torque do motor fazendo força para um lado, entendeu? Porque se você fizer isso lá em cima dessa maneira, ele vai entrar num parafuso ou numa espiral descendente. Então, stall é perder a capacidade de voar, tá ok? Então, puxar demais o profundor durante a decolagem é stall logo após a decolagem. E outra coisa que eu já expliquei para vocês, o nosso vento está aqui, né? Lembra? É fazer essa bobagem aqui, né? Aquela pressa. O cara chega, está aqui ao meio da pista. Ele não quer levar o aeromodelo até lá. Ele tem preguiça. Não, eu quero voar, eu quero voar. Bota o aeromodelo aqui e sai correndo que nem um louco para lá tentando decolar. Primeiro que a pista está mais curta. Ou então faz o contrário, né? Pista curta, um erro grave também, tá? Mas principalmente o que mais acontece é o cara começar a querer correr aqui para achar que para chegar logo lá e falar, dá para decolar, e decola. Decolou, meu amigo. Babau. É chão. Ele pode até sair, mas ele vai cair. Porque tem um vento de cauda, um vento relativo empurrando ele para lá, tá? E não tem um vento relativo grande aqui. O vento relativo está aqui atrás. Então, ele cai. Então, decolar com vento de cauda, nunca faça isso. Se você está com preguiça de levar ele até a outra ponta, deixa ele na pista e ele vai. Você não precisa levar lá. Mas não tenha preguiça de esperar o aeromodelo ir até a cabeceira certa, ficar com o vento de frente, para você iniciar a sua decolagem. Tá? Tenha paciência. Ansiedade, a gente controla com ansiolítico. Ou então, faz assim, ó. Respira fundo e calmo e devagar, para você segurar a tua ansiedade para não custar o teu aeromodelo. Não é verdade? Bom, dicas. Dicas importantíssimas. Nós estamos falando de decolagem. Então, dicas importantes. Antes de decolar, você que é um modelista iniciante, sabe o que você tem que fazer? Você tem que aprender a voar no chão, meu amigo. Exatamente. Você vai treinar, tá? São dicas de mestre. É mais ou menos isso. Você vai primeiro treinar corrida no solo sem decolar. Para você aprender a usar o leme, meu amigo. Porque o leme está na mão esquerda aqui, ó. Eu tenho certeza que você deve ser canhoto, não deve ser canhoto, porque eu sou ambidestro. Então, para mim, não tem problema. Mas para quem é destro, o cara, para segurar no leme aqui é brabo. Geralmente, ninguém segura. Tá? Então, aí, é a coisa mais comum do mundo. Cara. Eu tenho vídeo aí no meu canal mostrando. O cara põe lá na cabeceira, a hora que ele decola, vai para o lado que o avião quer. Ele não consegue corrigir. Por quê? Porque ele não é canhoto. Mas não precisa ser canhoto. Você tem que treinar na sua cabeça. Então, como é que você faz? Corridas no solo sem decolar, sempre. Esse é um procedimento que é usado, inclusive, em aviação, tá? Quando você está fazendo os primeiros voos, antes de fazer o primeiro voo com o avião de verdade, você faz um treinamento no chão com esse avião. Então, é aquilo que eu sempre digo. Aprenda a voar no chão. Aprenda a voar no chão. Treine primeiro corridas no solo, sem decolar, para aprender a usar corretamente o leme móvel, o leme. Ok? Como é que você faz isso? Cara, dá um jeito de fazer com cal, com qualquer coisa, uma linha reta no meio da pista que você vai. E aí tenta manter essa linha reta correndo, mas sem decolar. Tenta manter, mas tem que segurar no leme. Tem que segurar retinho, tá? O dia que você conseguir fazer isso com relativa segurança, tudo bem, aí agora vamos decolar. Né? Então, marca a linha reta, treina a corrida no solo sem decolar. Sempre peça ajuda de um instrutor ou de um colega mais experiente nas suas primeiras decolagens. Mesmo que você treine 3 dias correndo no chão, sempre peça ajuda de um instrutor ou colega mais experiente nas primeiras decolagens. Considerando que primeiras decolagens a gente só vai fazer, você só vai fazer depois que você tiver treinado muito no chão e já estiver voando o aeromodelo. Que ajuda também a você controlar um pouco o leme. Mas voar no chão, treinar no chão é fundamental. Ok? Fundamental.
Então, sempre peça ajuda de um instrutor ou colega mais experiente nas primeiras decolagens, mesmo que você já esteja voando o avião. Decolar é uma coisa, voar é outra, pousar é outra, ok? Uma coisa importante que hoje dá para fazer, no meu tempo não dava, né? É gravar os voos. Pede para alguém gravar seus voos, porque aí você assiste depois em casa e vê as bobagens que você fez. Aí você revê as bobagens, desculpa, não é bobagem que você fez, mas grava os voos para depois rever e corrigir. Fazendo isso, cara, sua chance de se arrebentar na decolagem é muito pequena. Ela existe? Existe. É para isso que tem que ter um instrutor com você, sempre. Um instrutor com um rádio ligado com um cabo no seu rádio e se você fizer bobagem, ele desliga o teu rádio e ele controla o aeromodelo, tanto em voo quanto no chão nas primeiras decolagens. No meu tempo, era raríssimo a gente ter este cabo, tá? Então era assim, o instrutor ficava do lado com a mão em cima, assim, se eu fizesse alguma coisa, ele ia arrancar da minha mão. Eu estou falando, estou me dando como exemplo. Mas aconteceu comigo também. Ou seja, o instrutor estava do lado. Ou então o instrutor decola, ensina, explica 300 vezes para você e te dá o rádio. Você fez, é só que ele já te fala assim, ó. Se você se perder ou não saber o que está fazendo, me dá o rádio. Era assim que funcionava. Hoje tem cabo, trainer, é outra conversa, né? É bem mais fácil. Tá ok? Então é isso, pessoal. Vamos lá. As dicas. Treina primeiro corridas no solo, sem decolar, para aprender a usar o leme. Usar o leme, cara, é a coisa mais difícil do mundo, principalmente para quem é destro. Tá? Marca no campo uma linha reta para manter essa direção. E sempre peça ajuda de um instrutor ou colega mais experiente para ficar aqui do teu lado durante as primeiras decolagens, tá? E na dúvida, sempre que você estiver fazendo uma coisa, uma decolagem, e o avião virou para um lado, a primeira coisa que você tem que fazer é cortar o motor, tá? Se for o caso, até desligar. Mas corta o motor na hora, tem que estar isso na sua cabeça. Isso não tem que dar tempo para pensar, não, você tem que fazer na hora, tá? Porque, por exemplo, você começou a correr, ele virou para um lado, não espera ele virar tudo para cortar o motor. Não, quando ele virou para o lado, você já percebeu que você não vai controlar, você corta o motor. Você cortou o motor, você já consegue controlar melhor. Tá? Então tem uma série de coisas que só a prática é que vai trazer para você. Mas olha, tudo isso que você está vendo aqui, você gravando, cara, já, aliás, se você já está vendo, você já está gravando. Vai estar na tua cabeça, você vai saber o que fazer. Tá ok? Então é isso, cara. É importante a gente fazer essas coisas, tá? É muito importante a gente fazer tudo isso que eu disse aqui até agora. Eu queria saber o seguinte, ó, se alguém aí tem aí perguntas que queiram fazer, alguém que está ao vivo aqui ou alguém que está assistindo gravado, se tiver pergunta, escreve aí nos comentários embaixo. Se tiver ao vivo, escreve nos comentários aqui do lado, tá ok? Olha, o Vinícius escreveu aqui, enquanto eu dava aula, que no aeromodelo aplica as mesmas regras dos aviões e helicópteros maiores. Exatamente. Exatamente isso. É uma coisa que eu sempre falo, né? Falo muito isso no meu curso. É uma aeronave. A diferença é o tamanho. É uma aeronave, tá? Isso aqui é um Cessna. É uma aeronave como um Cessna grande. O que muda? O tamanho, a miniaturização, tá certo? Então, se vocês têm alguma pergunta a mais aí, além, eu tentei esmiuçar ao máximo e detalhar muito. Chega até a ser chato, eu acho. Não sei, mas para mim, eu gostaria que alguém tivesse me explicado tudo isso lá atrás. Por isso que eu não acho que é chato explicar, não. Eu explico mesmo. Então, se vocês tiverem alguma pergunta sobre decolagens que quiserem fazer agora, por favor, esse é o momento, é a hora de interagir. E você que está aí assistindo gravado, escreve aí embaixo, eu respondo. Fez pergunta, eu respondo. Tá ok? Então é isso. Vamos lá. Alguma coisa aí, pessoal? Enquanto vocês vão pensando aí se tem alguma coisa para falar aí, para escrever, eu vou te passar a seguinte informação. Terminando essa live, tem aquela pesquisa NPS, né? Lembra aquela pesquisa que eu faço sempre? Eu gostaria que, se você puder, fizesse essa pesquisa, mas seriamente mesmo, tá? Se foi ruim, fala foi ruim. Se foi bom, fala foi bom e vai por aí afora. Tá ok? E, para quem responder a pesquisa, tem sempre um presentinho, né? Hoje tem a planta do Carcará da Mobral. Você sabe o que é isso, cara? Isso é uma viagem no tempo. Tem a planta do Carcará da Mobral. Você fez a pesquisa, respondeu a pesquisa para mim,
mandou ela, tá? Vai abrir o lugar com o link para você baixar a plantinha do Carcará da Mobral. O Carcará da Mobral é um control, Carcará, o nome já diz, é um gavião, então é uma asa voadora que você pode, inclusive, se quiser, adaptar ela, fazer com que ela, refazer, né, ela para voar em rádio controle, como uma asa ZAG, por exemplo, né? Mas no caso é para o controle. Eu estou colocando essas plantas porque são coisas difíceis de conseguir, difíceis de conhecer, inclusive, a maioria das pessoas conhece só rádio controle, mas o controle é uma modalidade emocionante também. E tem técnica para decolar, tem técnica para pousar e tem técnica para voar também, tá certo? Então, eu queria te falar disso. E, claro, agora que eu fiz esse resumo, que nem é um resumo, né, pessoal? É um resumo de 1 hora, cara, é brincadeira. Agora eu tenho uma aula que eu quero mostrar para você, que saiu do meu curso, né, que eu tirei do meu curso hoje. Tirei assim, baixei do curso para você assistir, que é eu voando de copiloto num turbo-hélice, tá? Você não vai me ver, é claro que eu estou filmando. No comando está meu filho, e a gente vai fazer, e eu vou explicando durante essa aula, a decolagem de uma decolagem. Cara, decolagem de aeromodelo de avião é a mesma coisa. Tá? Então eu vou explicar de dentro do avião isso para você. Assista aí e depois a gente volta aqui para comentar. Vamos lá. Como é o procedimento de decolagem de um avião? Bom, claro, um avião é um pouquinho mais complicado. Antes de decolar, tem todo um preparo. Antes de decolar um aeromodelo, tem todo um preparo também. Nós vamos falar em detalhes sobre esse preparo, não nesse vídeo aqui, mas mais à frente vamos falar. Mas enfim, você sabe que existe um preparo. Eu não sei como é o seu, mas eu vou ensinar depois para que isso seja feito corretamente. Você faz a preparação do seu aeromodelo, assim como o piloto do avião faz a preparação do avião. E aí, o que ele tem que fazer? A primeira coisa, ele vai taxiando até a cabeceira da pista. Que cabeceira? Aquela cabeceira onde, a hora que você alinhar o seu avião para decolar, você sentir que o vento está no seu rosto. Se o vento estiver nas suas costas, é melhor não decolar. Dá para decolar? Dá. Nós vamos falar nisso depois. Mas o ideal é com vento de frente, que a gente chama de vento de proa. E a decolagem é semelhante? Sim ou não? Escreva aí embaixo. Decolagem é semelhante, a decolagem não é semelhante. Vamos à resposta? Sim, completamente semelhante. O que muda do avião para o aeromodelo? Mesmo assim, não é para todos. É o excesso de potência que tem no aeromodelo, que no avião não existe esse excesso de potência. Existe a potência adequada àquele modelo, com aquela aerodinâmica e com aquele peso. Então no avião, como é que isso vai acontecer? Vamos traçar um paralelo aí. No avião vai ser assim, o camarada vai lá na cabeceira, olha só o procedimento, presta atenção, eu estou falando que eu sou piloto comercial. O cara vai na cabeceira, alinhou o motor em marcha lenta, checa todos os instrumentos, ele vai checar a pressão de óleo, temperatura de óleo e vai por aí afora, pressão de combustível. Depende muito do avião, se for turbina é uma outra coisa e vai por aí. Tem uma série de coisas que ele tem que checar. E checar a parte elétrica. No caso de um avião simples, seriam os magnetos. Todo avião tem tudo duplicado. Então tem 2 ignições, por exemplo, ou 2 mecanismos de ignição, tem 2 mecanismos de freio, tem tudo assim. O avião maior é tudo assim duplicado. O avião pequeno, o que ele tem? Ele vai ter 2 velas no motor. Cada cilindro tem 2 velas. Então ele vai checar magneto 1, ele desliga 4 velas se for um motor de 4 cilindros. Só 4 funcionam. Aí o motor cai 50 giros. Caiu 50 giros, está normal, pode ligar. Clac, liga de novo, o motor sobe 50 giros. Isso é feito a 1000 RPM. 1000 RPM nos aviões pequenos, tipo aí um Paulistinha, por exemplo. Cada avião tem um ponto de checagem. Tem avião que você tem que checar a 1500, tem avião que você tem que checar a 1200. Eu estou dando hipoteticamente aqui um valor de 1000 RPM, rotações por minuto. Aí vai para o magneto 2, plum, desliga o magneto 2, a rotação tem que cair 50 RPM. Caiu mais de 50 RPM, liga, volta para o hangar e vai ver o que está acontecendo, alguma coisa está errada, não pode cair. Os 2 magnetos, quando desligados, um de cada vez, devem cair apenas 50 RPM. Oh, mas o que isso tem a ver com o aeromodelo? Ah, tem a ver muita coisa. Lá no aeromodelo não tem magneto, mas tem carburador. E aí esse cheque, que seria o
cheque do magneto, por exemplo, você vai fazer no carburador. Mas voltando para o avião, o que você vai fazer? Você vai dar depois toda a potência e ver se ele atinge a potência de decolagem. Ou seja, o RPM de decolagem, vamos dar um exemplo, 2.200 RPM. Então ele tem que atingir 2.200 RPM. Se ele atingir 2.100 ou 2.000, volta para o hangar ver o que está acontecendo, não decola. Vamos para o modelo agora. Você pode ir taxiando até a pista, alinhar, vento de frente, tudo direitinho, e decolar? Não, não faça isso. Não, mas como? Eu já regulei o motor lá e tal. Não, não faça isso, é diferente. Você regulou o motor lá, ele não estava na temperatura que ele está agora. Como é que você regulou lá, a hora que você estava fazendo o motor funcionar? Primeiro, ele estava frio quando você ligou. Ah, mas eu fiquei um tempão segurando ele lá. Perfeito, ficou um tempão segurando, ele esquentou. Aí você regulou, né? Fez a regulagem lá do seu jeito, eu não sei como é que você faz, mas você fez a regulagem e falou, bom, agora eu vou voar. E veio para a cabeceira. Você veio para a cabeceira acelerando como você fez a regulagem? Não, né? Então o que aconteceu com o seu motor? Seu motor esfriou. Quando ele está lá na cabeceira, ele está quente, mas ele está frio comparado à hora que você fez a regulagem. Ele esfriou nesse trajeto. Tenha você levado ele no colo, aí ele esfria mais ainda, com o motor funcionando em marcha lenta, ele vai esfriar mais ainda. Ou tenha você deixado o motor tracionar. Aí ele vai esfriar um pouco menos, porque o motor tracionando está fazendo esforço, ele vai se manter um pouquinho mais aquecido. E aí você chegou lá, pronto, estou na cabeceira. Agora você vai checar a regulagem do carburador. Como é que você faz isso? Bom, você dá todo o motor e segura o avião ali no chão. Por quê? Quando você der todo o motor, a temperatura do motor vai voltar a subir. Então você espera ali alguns segundos com a temperatura alta, o avião no chão, você está segurando ele e tal, ou seu amigo está segurando, porque você está com o rádio na mão. Aí você fala para ele, olha, agora, por favor, levanta o nariz do avião. Mas não levanta na vertical, assim. Não, não é assim que se regula. Você regula aqui, você levanta ele uns 45 graus. Aí você fica atento no motor. Pode ser que o motor faça assim, tá, e queira desligar. Aí você, pum, abaixa rapidamente e ele continua funcionando. Ou seja, ele pode acelerar e querer desligar. O que significa isso? Isso significa falta de combustível. Você abre alguns cliques na agulha, faz de novo. Até que você, colocando ele a 45 graus, ele não caia o giro e também não acelere. Ele esteja no seu giro máximo. Pronto, você atingiu o ponto correto. Nesse intervalo, o seu motor está se aquecendo mais. Está se aquecendo ao ponto de decolagem. Você põe ele no chão e você tem duas maneiras de decolar. Eu prefiro a segunda. A primeira é pôr ele no chão e soltar. Fala pro cara, pode soltar, já acelerado. Eu não gosto. Eu acho meio complicado isso, porque quando você faz isso é porque você está ansioso e você não está sabendo o que está acontecendo ali na frente na pista. Pode ter um amigo teu chegando por ali, eu não sei. Tem pista de táxi do lado da sua pista? O que é pista de táxi? É aquele lugar onde o avião vai taxiando fora da pista ou o cara vem pelo meio da pista? Pois é, a gente não sabe, então não é bom fazer isso. O motor já está na temperatura ótima, o que você faz? Reduz e põe na marcha lenta. Por quê? Porque agora tem o cheque da marcha lenta. Segura um pouquinho ali, alguns segundos e vê. A marcha lenta está caindo, 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 caindo. Se está caindo, tem alguma coisa errada na agulha de marcha lenta. Se ela começa a cair, 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 você tem que fechar um pouquinho a agulha de marcha lenta, pouquinha coisa. Aí ela estabilizou, estabilizou. Refaz o cheque de alta, que eu já expliquei para vocês. Refez, põe de volta no chão, marcha lenta. Manteve a marcha lenta ou acelerou? Não, na marcha lenta ele está acelerando. Abre um pouquinho a agulha de baixo, tá? Refaz a alta, põe de volta. Ficou na marcha lenta? Na alta, ele tá legal? Você já regulou de novo, porque você mexeu na agulha de baixa também, né? Então tem que mexer de novo na outra até ficar certinho. Tá tudo redondinho? Tá, perfeito. Fala pro cara, olha, agora você segura lá na cauda. Aí o rapaz que tá com você segura lá na cauda e você vai acelerando devagarzinho. Vai acelerando devagarzinho, ele vai ganhando velocidade. Antes disso, você já olhou a pista, você já viu se não tem ninguém vindo para decolar atrás de você e justamente a hora que você vai decolar, você pode atingir essa pessoa. Então, tá livre, perfeito. Ó, vou decolar, pum, dá motor devagarzinho, vai acelerando, não é devagarzinho assim, não. O que não pode fazer é assim, ó, dá motor assim, ó, vum, eu piloto com o dedão aqui. Então, você dá motor, vum, de uma vez, não. O que pode acontecer quando você dá de uma vez? Ele faz, não, e pode morrer. Por quê? Porque ele já baixou um pouco a temperatura também. Então, o que você faz? Você vai acelerando, mas não é assim, né?
1, 2, 3... Não, é assim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pronto, acelerou. Acelerou, ele atingiu a velocidade de decolagem, você já percebe que ele atingiu, porque ele começa a querer sair sozinho. Você puxa suavemente e vai retirando ele da pista. Cruzou a cabeceira oposta, você pode sair para a direita ou para a esquerda. Depende do que lá no seu clube foi combinado. E aí você decolou, você conseguiu decolar. E um avião? O avião faz exatamente isso. Tipos de decolagem. Decolagem curta. Decolagem curta é assim, você olha tudo direitinho, você quer decolar curta porque tua pista é curta. Põe o motor no máximo de rotação, não solta, tá no chão. Já fez todos os testes, ele tá no chão. Aí você olha, não tem ninguém na pista, fala pro cara, solta. Aí ele já vai sair na velocidade máxima. Quando ele sair na velocidade máxima do motor, o que vai acontecer? Rapidamente ele atinge a velocidade máxima do aeromodelo. Você já percebe, já tira, então ele decola curto. Então essa é uma decolagem curta. Decolagem longa é aquela que eu expliquei antes. Você vai acelerando devagar, deixa ele correr, deixa ganhar velocidade, tenha certeza que o motor não vai parar, tira ele suavemente e pronto, acabou. É isso aí que tem que fazer. Decolagem com vento de travessa. Bom, aí é complicado. O avião tá aqui, ó, o vento tá de lado. Então o que vai acontecer? Ele tem um leme, não tem um leme aqui atrás? Quando esse vento de lado bate no leme, ele, ó, ele vira para cá. Então se tá todo mundo aqui, a sua pista tá aqui na frente, e você decolar o avião, virar para cá e for para lá, o negócio tá complicado, não tá? Então precisa tomar muito cuidado. Decolagem com vento de travessa é complicado nos dois aeromodelos, tanto no convencional, que a gente vai falar depois disso, quanto no triciclo. Então o que você tem que fazer? Primeiro, acelerar devagar. Você tem que fazer a corrida de pista e já corrigindo do leme, porque senão ele sai para a direita, por exemplo, se o vento, no meu caso aqui, eu não sei como tá aí na tela, mas no meu caso aqui eu estou com o vento de direita. Então ele vai virar para a direita, vai bater no leme, empurrar, ele vai virar para a direita e sair em cima das pessoas ou vai para a direita, seja lá o que tem ali na direita. Aí o que você tem que fazer? Você já tem que sair calçado para a esquerda. O seu leme já tem que estar dando comando para ele sair para a esquerda. E um detalhe importante, se o vento estiver muito forte, você dá um ailerãozinho de leve para a direita e o leme bem para a esquerda para segurar. Por quê? Porque aí você baixa a asa um pouquinho, quando ele começa a decolar, a asa baixa um pouquinho para o lado do vento, para evitar de fazer isso e virar o teu avião. Então essa é a técnica correta de decolagem com vento de travessa. Perfeito? Entenderam? A hora que sair, você já tem que dar o leme para corrigir, para ele continuar reto na pista e baixar um pouquinho a asa da direita, pouquinha coisa. Um aileron de leve. Corrida longa, você vai ajustando o leme e vai baixando gradativamente a asa da direita à medida que ele vai decolando, para que ele não seja jogado para a esquerda brutalmente. Então é assim que a gente decola com vento de travessa. Vocês viram quanta coisa é importante a gente saber? A gente costuma fazer isso automaticamente, mas quando faz automaticamente e acontece um imprevisto, você não sabe como agir. Sabendo a técnica, você sabe como agir. E a decolagem com vento de cauda? É possível? É, mas o que a gente precisa? Uma pista longa, um motor forte. Por quê? Porque ele vai demorar muito mais para sair do chão. Por que ele demora muito mais para sair do chão? Porque se ele tem um vento, vamos supor que ele decole a 50 km por hora. É hipotético, eu não sei se é isso. E você está com um vento de cauda de 20. Numa decolagem normal, sem vento, a 50 km por hora o aeromodelo sai. Numa decolagem com vento de cauda de 20, ele vai ter que atingir 70 km por hora. E se ele não atingir esses 70 km por hora e acabar a pista, ele não vai sair do chão e você vai quebrar teu aeromodelo. Então tem que tomar esse cuidado. Você tem que saber mais ou menos a velocidade do vento, sentir se teu aeromodelo, isso você sabe. Teu aeromodelo tem capacidade para fazer esse tipo de decolagem ou não. Porque tem gente que tem preguiça de ir até a cabeceira correta, que às vezes é lá do outro lado, quer decolar dessa que é perto de onde ele está saindo ali, de onde ele regulou o motor. E aí é vento de cauda, e aí dá esse problema. Então precisa tomar algum cuidado com isso. E decolagem com vento de proa? Bom, isso é ideal. Isso é norma na aviação. Geralmente, todo aeroporto, todo mundo que voa avião de verdade quer decolar com vento de proa. Pela mesma razão, a pista é grande ou é pequena, mas olha, você está com um vento de proa de 20 km por hora. O teu avião decola ou o teu aeromodelo decola a 50. Quando o teu aeromodelo estiver a 30, ele já decolou. Por quê? Porque você tem 20 contra. Então você já atingiu 50, então você vai decolar mais curto sem forçar o teu avião, sem forçar o teu motor, sem risco do motor parar porque você deu um ângulo muito excessivo nele. O ideal é subir tranquila
e gradativamente. Esse é o procedimento correto de uma boa decolagem. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse vídeo eu fiz com o maior carinho, tentando ensinar da maneira mais correta e técnica possível como decolar um aeromodelo. No próximo vídeo eu vou ensinar você tecnicamente como pousar um aeromodelo. Não perca esse, não perca nenhum dos outros vídeos que eu já fiz. São vídeos bons, assistam lá. Muita coisa técnica, porque na prática é uma coisa. Agora, quando você tem a técnica na cabeça, a sua prática fica muito melhor. Teoria melhora muito a prática. Eu já vi muita gente que voa muito bem fazendo coisas inacreditavelmente erradas num campo de aeromodelismo. Então, vamos aprender corretamente e fazer corretamente. Bom, agora não... Muito bom, pessoal. Estamos de volta aqui, ó. E aí, gostaram ou não? Como vocês viram, tem o lado do pouso também, né? Mas não sei se vai ser possível a gente passar por aqui, não. Mas vamos ver, vamos deixar mais para frente aí. E eu espero que vocês tenham entendido, né? Porque eu expliquei antes e depois expliquei novamente. É, claro que eu estou alguns anos mais novo aí também, não é muito, não. Uns 3, 4 anos mais novo. E foi tudo também gravado ao vivo, literalmente numa live, se não me engano, ou coisa parecida, não me lembro. Tudo ao vivo, está dentro do meu curso como uma aula, né? Aliás, agora eu vou aproveitar e vou até melhorar um pouquinho isso aí dentro do curso com uma nova edição nele, né? Bom, mas de qualquer maneira, o importante é que eu espero, né, que vocês tenham realmente entendido, né, a importância da decolagem, que ela não é uma coisa assim que, sabe, faz de qualquer jeito, dá certo e acabou, né? Então, eu gostaria, se você puder nesse momento, se um de vocês quiser aí contar, né, como é que você decola aí, né? Você segue essas normas, não segue essas normas? Escreve aí nos comentários para mim, né? Se você quiser escrever agora, você pode escrever agora durante a live, senão pode escrever depois nos comentários do vídeo que vai ficar gravado, tá? Porque vocês viram que tem muita técnica e vocês aplicam tudo isso? Vocês conheciam todas essas técnicas, todas essas, vamos dizer assim, tinham o conhecimento de tudo isso que pode acontecer durante uma decolagem, seja de um aeromodelo, seja de um avião de verdade? Se não tinham, agora tem. Aprenderam mais algumas coisas e isso, para mim, é extremamente importante. Eu acho muito importante, acho muito legal que eu tenha condição de ensinar isso para vocês, tá ok? Então, dando aquela recapitulada, tá, dos 3 pilares da decolagem segura. Primeiro pilar, preparação e checklist. Segundo pilar, corrida alinhada e suave. Terceiro pilar, rotação progressiva e subida suave. Repetindo, primeiro pilar, preparação e checklist. Nunca vá voar sem preparar e checar tudo. Segundo pilar, quando você for decolar, alinha bem a tua aeronave, o teu aeromodelo e faça essa corrida com aceleração suave. Corra suavemente, direitinho, até atingir o terceiro pilar, que é a velocidade de decolagem, que é a velocidade de rotação, e você, então, faz a rotação progressiva e sobe suavemente. Então, agora você precisa se lembrar de uma coisa muito importante, né? Na próxima vez que você for voar, cara, lembra sempre que decolar bem é preparar com sucesso, tá? Preparar não com sucesso. Decolar é preparar o sucesso do seu voo. Então, repetindo, na próxima vez que você for voar, lembre-se, decolar bem é preparar o sucesso do seu voo.
Se você decola corretamente, a chance do teu voo inteiro dar muito certo, ser muito bom, cara, é imensa, imensa, tá? Então, faça isso, cara. Prepare, siga essas instruções. Se for o caso, assista essa aula mais uma vez ou outra. E se você achar também que esse é o momento, você que está sendo gravado ou ouviu, que esse é o momento de você aprender muito mais do que isso, tá? Tem o meu curso do zero ao seu primeiro aeromodelo, um curso completo, que fala de aerodinâmica até isso aí que você está vendo, e muito mais, que cada vez eu estou melhorando mais esse curso. Tá ok? Bom, e agora eu quero pedir para você, ó, estou colocando aí nos comentários o link da pesquisa NPS para você fazer. Faz essa pesquisa, quer dizer, preenche 4, 5, 6 linhas, eu não me lembro bem quantas perguntas são poucas, não dá 1 minuto para fazer praticamente, 1 minuto ou 2. E aí, a hora que você me enviar, abre uma telazinha que vai ter um link do Carcará, que é o modelo de U-Control, a planta do Carcará, né, que é o modelo de U-Control que era fabricado antigamente pela Mobral, que era foi a segunda loja de aeromodelismo da cidade de São Paulo e praticamente do Brasil. Eram 2 ou 3 no Brasil inteiro, acho que 3, que era Robilândia, Mobral e Casa Aerobras. A Aerobras foi a primeira, a Robilândia e Mobral vieram depois, provavelmente a Mobral em segunda, a Robilândia em terceira, ou vice-versa. Mas tá aí para vocês, então eu gostaria muito que você preenchesse, isso vai me nortear para as próximas lives, tanto você que está assistindo ao vivo, como você que assistiu gravada. Tá? Eu vou colocar esse link também na descrição desse vídeo no YouTube. Esse vídeo vai ficar disponível provavelmente até, hoje é terça, até sexta, meia-noite, no máximo sábado pela manhã, depois eu tiro, tá ok? E aí, vou utilizá-lo também, obviamente, com uma boa edição também, talvez para complementar essa aula dentro do meu curso, tá ok? Então é isso, pessoal. Fico super feliz de ter podido ensinar mais essas coisas para vocês. Sei que muita gente já sabia muita coisa disso, quem não é iniciante conhecia muita coisa, não sei se nesse nível de detalhe, nesse nível técnico, mas tá aí. Eu espero que vocês realmente tenham gostado. Deixa eu ver aqui, ó. Olha aí, o link é esse, tá? Para você clicar e responder essa questão aí, esse formulário. E, inclusive, eu quero dizer que o Vinícius que sugeriu, inclusive, que essa aula fosse sobre esse assunto que vocês assistiram hoje. Excelente aula, parabéns pelo vídeo. Muito obrigado, Joãozinho. Feliz, cara, né, que você tenha aproveitado. E espero de coração, cara, que todos vocês que estejam assistindo ao vivo ou gravado, tá, aproveitem. São muito poucas pessoas que estão tendo acesso a esse conhecimento, se vocês querem saber. O pessoal se inscreve e não comparece, não sabe o que está perdendo, tá? Mas eu checo direitinho, eu sei que tem aquele número de pessoas que está assistindo direitinho depois. Quando eu vou tirar o vídeo do ar, já tem lá um certo número de pessoas que assistiu. Não é muito, mas é aquilo que eu realmente esperava que fosse. Porque ver o modelo voando, ver aviãozinho para lá e para cá, isso aí você acha em qualquer lugar. E todo mundo quer ver isso, né? É o mais comum. Agora, quem quer aprender são pessoas especiais, são pessoas que realmente, como vocês, querem fazer a coisa de uma maneira legal, com conhecimento e com consciência, né? Isso que é muito importante. Então é isso, pessoal. Alguma pergunta? Ninguém quer perguntar nada aí? Responderam aí o questionário? Estou perguntando para você que está ao vivo e para você que está assistindo gravado. Eu agradeço de coração e vamos ver se a gente, na próxima terça-feira, se Deus quiser, a gente consegue fazer, então, mais uma aula secreta com um assunto importante, técnico e uma coisa consistente, como foi essa daqui, tá ok? Tchau, então, pessoal. Obrigado. Fiquem com Deus, se cuidem e até a nossa próxima aula secreta. Divulguem para os seus amigos. Fala para eles se inscreverem, fala para eles virem para a aula, cara. Porque aí, você viu, não é enrolação, a gente ensina em detalhe.
Abraço, fica com Deus e até a próxima aula. Tchau, tchau.